Então, agora nós vamos trazer mais uma apresentação do diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares e Similares de São Paulo, o Edson Pinto, que vai trazer também a posição desse segmento nesse nosso trabalho. Edson. Tem uns debates para fazer essa semana, que eu quero pegar esses dados aí. Cumprimentando a todos, em nome do ainda presente ex-deputado Rauli, que infelizmente precisa deixar o auditório. E digo infelizmente porque eu gostaria de pontuar diversos aspectos que foram colocados pelo deputado Rauli. Quero agradecer antes, para novamente saudar todos os companheiros de bancada, e uma saudação especial ao João Diniz, presidente da SEBRACE, Central Brasileira do Setor de Serviços, que está presente conosco aqui, entidade que o sindicato que eu presido é filiado, mas hoje nós estamos representando aqui a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares Similares do Estado de São Paulo, somos 24 sindicatos patronais. E digo, é uma pena o ex-deputado Rauli não estar mais conosco, porque eu entendo necessário um alinhamento entre expectativa e realidade. A expectativa que o deputado Rauli coloca não é aquilo que se observa na realidade do texto, da leitura do texto da proposta de emenda constitucional. No momento em que é verdade, a PEC ela pretende dar uma arquitetura ao arcabouço tributário nacional, mas ela, ao mesmo tempo, dá liberdade para que qualquer decorador faça o que quiser dentro dessa arquitetura que foi construída. Não há proteção constitucional dos quase 2 milhões de empresas que nós temos a responsabilidade de representar. A nossa avaliação de um setor de turismo, não só do food service, mas de todo o setor de turismo, que emprega 6 milhões de trabalhadores e impacta outros 58 segmentos econômicos, sendo representado pelos hotéis, restaurantes, bares, eventos, setor de viagens, que, por sua vez, representam 8% do PIB do país. E o nosso entendimento é que, sim, é um setor que será afetado muito negativamente pela PEC 110, no modelo em que está sendo proposta. Todos nós somos favoráveis a uma reforma tributária, não resta dúvida, isso é pacífico. Mas que reforma nós queremos? Próximo slide, por favor. A incidência de impostos. Próximo slide, por gentileza. Muito obrigado. A incidência de impostos sobre o consumo, PIS, COFINS, ISS e ICMS, nos setores de turismo é muito diversificada. Na hotelaria, predominam empresas do lucro real e incide ISS. Já em bares e restaurantes, as empresas do Simples predominam e incide o ICMS. Na composição do PIB nacional, quase 56% são representados pelo setor de serviços, que, por sua vez, gera 57% dos empregos no país, e é justamente o setor mais prejudicado pela reforma. Entendemos que o ideal seria fazer primeiro uma reforma que desonere a folha de pagamentos. Mas se a opção é por uma reforma apenas sobre o consumo e com alíquota única, ela não pode elevar de forma tão dramática a nossa carga tributária. O Brasil está diante de uma decisão que impactará a vida e o emprego de todos os cidadãos e precisamos evitar efeitos colaterais negativos. A PEC, da forma que está, vai aumentar os impostos da alimentação do trabalhador, da pousada, dos eventos e das viagens de lazer. Pois esses setores, seja pelos reflexos advindos da pandemia de Covid, seja pela própria dinâmica da economia, migraram de uma predominância de clientes corporativos para cada vez mais a pessoa física como consumidor final, que nesse caso não aproveita créditos tributários. Setores de uso intensivo de mão de obra como o nosso
precisam ter um tratamento diferenciado, mas, ao contrário, além da nossa já pesada carga tributária de cerca de 28% sobre os empregos de forma direta e indireta, nós passaríamos a pagar o dobro de impostos, no caso da hotelaria, o dobro de impostos com os novos IBS e ICBS, pois, como dissemos, não aproveitamos créditos tributários. O novo modelo tributário privilegia, dentre outros, os serviços financeiros, a indústria, os bens importados, em detrimento dos serviços para o qual será transferida toda a carga tributária desses setores. Próximo slide, por favor. Apesar do discurso de que a PEC não mexe com o simples, ela cria, sim, condições de concorrência desfavoráveis à parte expressiva de micro e pequenas empresas, além de precisarmos rever totalmente a lei do simples, promovendo alterações dos tributos e das cargas sobre os setores. Ainda no caso do simples, se na tabela que forma esse tributo simplesmente desaparecer o PIS e o COFINS, que tem carga menor, e entrar o CBS e o IBS no lugar com carga maior, sem um limitador, é claro que haverá aumento de tributos. Além disso, é preciso pensar também em quem está no lucro real e presumido hoje, uma vez que o setor de alimentação tem regimes especiais de tributação nos estados. Se isso tudo acabar e colocar todo mundo no mesmo patamar, é claro que haverá aumento de carga tributária. A nova CBS, que vai unificar os federais PIS e COFINS, passará dos atuais 3,65% para 12%. Já o IBS vai unificar o ISS dos municípios, o ICMS estadual, mais o resíduo tributário. Resumindo, sairíamos de uma tributação de cerca de, atenção, 15%, para uma carga total de 27%, segundo o IPEA, ou de 32%, como previu o ministro Paulo Guedes. Ou seja, absurdos 100% de aumento, dados da hotelaria. Assim, no formato atual, a PEC deixa espaço para aumentarem pesadamente a carga tributária sobre serviço ao consumidor, transferindo a carga tributária do taco de golfe, do carro importado, ou de bilhões de dólares em bens importados para o plano de saúde, a mensalidade escolar, o aluguel, passagens de ônibus e avião, diárias das pousadas e para a alimentação do trabalhador brasileiro. Reparem, meus amigos internautas e aqueles que nos acompanham aqui do auditório, de acordo com o texto da PEC, mais uma vez, tentando aqui alinhar expectativa e realidade. De acordo com o texto da PEC, a carga tributária de quem produz aparelhos de ar-condicionado e frigobar, e que, portanto, geram empregos lá nos estados onde estão sendo produzidos, serão reduzidas. Enquanto isso, o dono da pousada, lá no norte do país, que comprou esses bens em outro estado, mas que está gerando empregos no seu estado, pagará mais impostos. O mesmo acontecerá com a geladeira e o computador comprados pelo barzinho, lá no Nordeste. Quem produziu esses bens lá nos grandes centros terá seus tributos reduzidos, enquanto o dono do barzinho terá seus impostos majorados. E eu pergunto, é justo isso? Isso não tem lógica, isso não é correto. A tributação de um setor tão estratégico para o país, como é o turismo e a alimentação fora do lar, precisam ser protegidos no texto da PEC. Próximo slide, por favor. Mais um enter para entrar o restante do slide, por favor. Obrigado. Acreditamos ser necessário rever o problema da alíquota única, pois ela viabiliza a transferência da carga tributária dos bens para os serviços. A sugestão parlamentar de resolver posteriormente o problema através de lei complementar, com a previsão, aí sim, de tratamentos diferenciados, não é aceitável por nós, pois irá impor um grande risco.
É possível que apenas um ou outro setor mais organizado seja contemplado na lei complementar, bem como isso seja facilmente modificável num futuro próximo. Se essa proteção não tiver previsão constitucional e figurar apenas em lei complementar, um simples projeto de lei pode destruir setores inteiros e políticas públicas relevantes. Mais tributos no nosso setor, que é de uso intensivo de mão de obra, levará certamente ao fechamento de empresas, ao desemprego, à precarização de trabalho, à informalidade, à sonegação, à concorrência desleal e levará prejuízos justamente às regiões menos desenvolvidas. Último slide, por favor, para finalizar. A nossa proposta é que a PEC promova essa proteção constitucional e limite em até 6% a alíquota de CBS sobre os serviços e em até 30% da alíquota padrão de IBS estabelecida para os bens. Não há dúvidas de que a PEC tem virtudes técnicas, mas sem esses ajustes, as consequências serão muito negativas e, respeitosamente, não contam com o nosso apoio. Muito obrigado a todos.